Oi, eu vim aqui hoje contar uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando eu era criança, na verdade. Eu tenho um primo, o Alex. A gente, quando era criança, era muito próximo mesmo. A gente brincava junto, viajava junto, eu dormia na casa dele, dormia na minha casa, a gente era muito próximo. Só que eu e o Alex, a gente tinha uma relação meio estranha. O Alex nunca foi muito sociável, então às vezes ele brigava comigo, me batia, me xingava. E eu sempre fui uma criança muito inocente, então eu nunca consegui revidar. Minha mãe ficava puta da vida porque ela falava: "Filho, pelo amor de Deus, fala alguma coisa pra ele, briga com ele, não deixa ele te tratar assim". E eu só deixava, não sei. Eu acho que eu não tinha coragem de brigar com ele, sabe? Como ele brigava comigo. Teve um dia que a gente tava na casa dele, no condomínio dele, e a gente tava brincando de pega-pega. Eu lembro que eu tava muito feliz, eu tava correndo muito e ele atrás de mim, e a gente correndo, 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 e ele: "Meu, eu vou te pegar", e eu: "Não, por favor", e eu correndo. E aí eu lembro que teve uma hora que ele me empurrou. Ele tava com o pegador, né? E ele me empurrou. Sabe aquelas paredes que tem aqueles espinhos assim, é uma textura que é bem pontiaguda? Eu lembro que eu caí e bati com tudo na parede. Com tudo. Eu desacordei assim, e aí quando eu abri o olho, as coisas estavam girando, e eu lembro dele rindo da minha cara. Eu saí meio zonzo, voltei pra casa dele correndo, fui falar com a minha tia. Ela tava com um vestido branco, porque ela ia num casamento, e aquele vestido maravilhoso, branco, 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 novinho. Eu lembro que eu tava com a mão na cabeça e eu abracei ela forte. E quando eu tirei a mão, tinha uma marca de sangue vermelha no vestido dela. E ela olhou pro vestido, olhou pra mim, pôs a mão na minha cabeça e tava tudo sangrando, tava um corte. Ela falou que tinha um corte enorme. Minha tia fez um curso de dentista, então ela sabia dar um ponto falso, sei lá. Ela me levou direto pro banheiro e começou a dar um ponto falso. Já ligou pra minha mãe e falou: "Pelo amor de Deus, leva ele no hospital porque ele se cortou feio". E meu primo rindo. Eu fui pro hospital e minha mãe me encontrou no hospital. Quando eu era criança, eu gostava muito de Quarteto Fantástico. É um grupo de heróis. Tem um que estica, né? Que é o Senhor Incrível. Tem o Tocha Humana que pega fogo. Eu, particularmente, era muito fã, ainda até sou até hoje, do Senhor Fantástico, que é o que estica. E na época tinha um brinquedo dele que você puxava, puxava e ele esticava, porque era sei lá, uma geleca, uma coisa assim. Eu lembro quando eu cheguei no hospital, a minha mãe olhou pra mim e ela sabia que eu queria aquele brinquedo, só que era meio caro. E ela disse que ela só ia dar no Natal. Mas aquele dia ela olhou pra mim e falou: "Filho, se você se comportar, se você não chorar, se você for forte, eu te dou esse brinquedo". Aquilo me marcou muito, porque na época eu era uma criança que, sei lá, só gostava de super-herói e brincar de pega-pega. Marcou muito porque era muito importante aquele brinquedo pra mim, que eu ainda ia ganhar. E eu olhei pra ela e falei: "Tá bom, mãe, vou tentar ser forte". Porque eu queria muito aquele brinquedo, muito. O médico fez os pontos, né? Me deu os pontos na cabeça. E quando ele terminou, eu confesso que doeu um pouco assim. Ele me deu uma anestesia, mas eu senti que ele tava dando os pontos em mim. Minha mãe do meu lado, segurando a minha mão o tempo todo. Quando acabou, ela olhou pra mim e falou: "Filho, você foi muito forte. Eu vou te dar o brinquedo". Hoje, eu nem sei onde tá esse brinquedo. A gente deve ter perdido na mudança, porque a gente, enfim, mudou de casa e ele deve ter ido embora.
Mas eu brinquei tanto com aquilo, eu esticava ele, não sei. Dentro daquele brinquedo eu tinha uma memória de um dia que, apesar de muito triste, eu senti que minha mãe me amava, que eu podia ser forte e que em algum lugar eu tava feliz. Eu tenho saudades daquele brinquedo. E saudades da época que se machucar brincando de pega-pega era a coisa mais difícil do mundo. Hoje as coisas mudam e não tem brinquedo pra aliviar a dor que é estar vivendo nesse período tão triste. Tentar ser forte sem um senhor fantástico falando que eu consigo fazer as coisas e seguir em frente.